Olá, me diga uma coisa. Como professora ou professor, ou futura professora ou professor de língua inglesa ou outra língua, você já se sentiu fora do lugar, como se seu papel não fosse o de conduzir uma aula, agora ou no futuro, como se você fosse uma fraude? Isso especialmente se você se lembra do falante nativo daquela língua, aquele que é, ao mesmo tempo, o ideal que você persegue e um patamar no qual você sente que nunca vai chegar? E esses pensamentos te deixam ansiosa e estressado em relação à sua carreira como professora de línguas? Se você se sente assim, saiba que não está sozinha. Mas vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre quem é esse tal de falante nativo e uma coisa chamada síndrome do impostor, que está ligada a este falante ideal, suas consequências e maneiras de lidar com isso. Vamos lá! Estudos sugerem que os professores de língua que não são considerados falantes nativos do idioma frequentemente se sentem como impostores em um mundo que valoriza os falantes nativos como provedores de normas a serem seguidas, como os donos da língua, sendo consequentemente as escolhas naturais em seleções de professores. Isso acontece porque os professores não nativos são colocados, por eles mesmos e pela sociedade, em uma posição inferior em relação àqueles professores nativos, que são percebidos como superiores a partir de um modelo idealizado. Assim, o falante nativo é uma força dominante, poderosa nesse contexto. A pesquisadora Eva Bernat, para tratar dessa condição que muitos professores de língua inglesa, como não sendo considerada a sua língua nativa, sentem ou estão nessa condição. E ela traz da psicologia essa questão da síndrome do impostor, que se caracteriza como os sentimentos de inadequação, de falta de autenticidade pessoal, dúvidas sobre si mesmo, sentimento de falta de competência, ansiedade, falsidade intelectual e o sentimento de ser uma fraude. Isso tudo em qualquer campo de profissional, é a síndrome do impostor. E como essa pesquisadora é da área de ensino de línguas, ela traz essas questões para especificamente a condição dos professores. Então, os professores não considerados nativos da língua que estão ensinando têm sentimentos parecidos. Então, falta de autenticidade, novamente, sentimento de ser uma fraude ali como professor daquela língua, sentimento de inadequação e tudo isso relacionado ao papel de professor ou de expert ou especialista da língua que não é nativa desse professor. Quais são as consequências dessa síndrome? Então, Rajagopalan, em 2005, ele fala sobre essas questões. Não tratando de síndrome do impostor, mas esse sentimento que esses professores que não são considerados nativos da língua sentem uma deficiência no avanço na carreira de professor, sentem que estão perseguindo um ideal que é impossível, que é ser como aquele modelo idealizado de falante nativo, se sentem tratados como cidadão de segunda classe, então, como ele não é o nativo, seria o de primeira classe e o não nativo inferior. Sente ansiedade na presença de nativos. Também são vistos como mais competentes do que consideram ser. O próprio professor ou professora considera que as pessoas acham que eles são mais competentes do que eles mesmos acham. Ficam, por isso, surpresos com os próprios sucessos em
em questões que acham que não vão conseguir. Sentem que têm dificuldade em ser compreendidos devido ao sotaque que não é o daquele falante nativo ideal. Sentem inferioridade em relação àqueles que são nativos, que estão lecionando aquela aula de língua. Também sentem um não pertencimento à frente de uma classe com todas essas questões, então sentem que não deveriam estar ali. Também, por causa disso tudo, sentem incerteza quanto a se seriam boas professoras no futuro, especialmente na época da formação inicial, da formação de professor. E se sentem inferiores como professoras, têm preocupação com a capacidade de ensinar naquela língua que não é a nativa. Também sentimento de que os aprendizes esperam por um professor nativo. Esse é um sentimento comum também. Se sentem em desvantagem em termos de empregabilidade, então é mais difícil conseguir um emprego sendo professor de língua inglesa, mas não sendo um nativo, do que um nativo. A sensação de não ser um expert na área, de não saber aquilo que deveria saber para ser o professor, para falar sobre aquela língua. A sensação de ter problemas com a língua. Então, não aprendi o suficiente ainda para ensinar, para ser especialista daquela língua. E por causa disso tudo, há uma sensação de falsidade. Estou sendo falso ali, não estou sendo verdadeiro porque não estou sendo capaz. Então, essa é por causa disso tudo, muitas vezes uma sensação descrita como insuportável por muitos professores. E quais são as causas dessa síndrome do impostor? Talvez o fator mais relevante seja a identidade desses professores. Norton define identidade como uma pessoa compreende seu relacionamento com o mundo, como esse relacionamento é construído através do tempo e do espaço, e como a pessoa compreende as possibilidades para o futuro. Então, tudo isso é determinado contextualmente, e a identidade não é só uma. Então, a pessoa, durante o tempo e o espaço, vai mudando dependendo das relações que tem, das experiências que tem. Então, ela vai também mudando como ela se vê e como ela se relaciona com o mundo e também o que ela pensa para o futuro sobre ela mesma. Então, qual é a identidade dessa pessoa, as identidades que essa pessoa apresenta. E daí depende também da raça, do gênero, da classe social, da religião, de noções de pertencimento a determinados grupos ou não pertencimento, como a gente viu aqui sobre a questão de não pertencer dentro do grupo de professores daquela língua porque não se sente capaz, especialista. Então, influenciam na identidade da pessoa considerações sociais, institucionais e políticas. Assim, as desigualdades relacionadas ao professor não nativo são produzidas contextualmente e não herdadas. Então, não é porque a pessoa nasceu em determinado país e por isso fala aquela língua que há essa situação de desigualdade. Não é herdado, mas sim depende do contexto, dessas considerações sociais, institucionais e políticas, onde a pessoa está, com quem se relaciona e aquelas pessoas, quais são os valores naquele local, naquela sociedade. Vai tudo influenciar nessas desigualdades relacionadas à identidade. Discursos pessoais de professores sobre si mesmos e identidade de professor incluem, então, o que os próprios professores
falam sobre si, sobre quem são, quais são essas identidades, incluem a competência, se é competente ou não, se é pouco, se é muito, o nível de proficiência, se acha que está num nível muito básico ou mais avançado, as oportunidades profissionais, se consegue emprego, se consegue aulas ou não, também as experiências de ter dado aula, de ser professor anteriormente, percepções de si como expert da língua, como especialista sobre aquela língua ou não. E é importante destacar que durante a jornada de construção da identidade profissional, que a identidade vai sendo construída, não é algo estanque e parado. Depende de todas aquelas questões e ela, de novo, ela é construída no tempo e no espaço. Então, durante a jornada de construção da identidade profissional de professor de língua, os não nativos encontram visões conflitantes em relação a padrões linguísticos. Então, o que é considerado certo ou errado, ou que é considerado aceito ou não na língua, porque esses professores em formação vão entrar em contato com diferentes padrões, pessoas vindo de diferentes locais e vão ser considerados alguns aceitos, alguns não, alguns corretos, alguns padrões não, de prestígio ou desprestigiados. Também relacionado a isso, sobre a pronúncia correta, se nós pensarmos no nosso português e a letra R no final de sílaba, por exemplo, nós vamos encontrar porta, 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 porta. Em todas as línguas vamos ter essas variações de pronúncia e também de outras instâncias, mas a pronúncia é correta também. Se a gente pensar no inglês, no R final também a gente vai encontrar bird ou bud silenciado e várias outras pronúncias corretas. Por isso, visões conflitantes. E também visões conflitantes em relação a exemplos a serem seguidos. Eu quero falar como determinada pessoa, eu quero ser um professor como aquele professor que eu tive, ou aquele colega que eu vejo que é o nativo. Mas tem vários professores diferentes e professoras, então vai haver conflito naquele que é um modelo considerado. Podem formar suas percepções de si e levar a uma autoavaliação negativa. Se a pessoa quer ter aquela pronúncia, esse professor em formação, ou quer ser igual ao outro professor que ele vê e acha que nunca vai chegar, então vai ter uma autoavaliação negativa. E essas questões podem ser consolidadas ou desafiadas na formação docente. Ou professor ou a professora em formação pode consolidar, é assim que eu quero ser, esse é o modelo de pronúncia, esse é o padrão que eu quero seguir, ou não. Pode ser desafiado. Não é assim que eu vejo, pode ser de outra forma, existem várias alternativas, então esses desafios são interessantes. Por isso que é importante a formação na construção da identidade de professor. No momento em que está se formando, se desenvolvendo, treinando para ser um professor. É muito importante essa fase. Os professores têm consciência dessa rotulação daquele que é um nativo e o que não é não nativo e seu status profissional. Há um valor de mercado. Você já deve ter visto em redes sociais ou em outdoors pela cidade, propagandas que de algum professor particular ou alguma escola que diz nós temos professores nativos. Se está na propaganda é porque tem um valor de mercado e a sociedade e as pessoas vão olhar com bons olhos, vai vender aquele curso, aquela língua.
Isso traz Kanagaraj no seu artigo de 1999. Temos consciência disso. E Rajagopalan, então, diz que a marginalização dos não nativos é puramente ideológica. Não está no mundo das ideias, da visão de mundo das pessoas. Está baseado no mito do falante nativo, no ensino de inglês, como se ele fosse o melhor para ensinar. Mas então vamos falar sobre esse mito, esse falante nativo, baseado em Rajagopalan. Então, esse falante nativo, apesar de ser extremamente poderoso, se a gente for olhar bem de perto, ele não existe no mundo real. Como diz o Rajagopalan, um nativo que atenda a todas as exigências de 100% de autenticidade e assim por diante é uma quimera que só pode existir na imaginação fértil de um linguista teórico do tipo Torre de Marfim. Então, uma quimera é um animal mitológico como esse da imagem, que é a junção de três animais, mas que não existe, que atenda a 100% de autenticidade. Por isso que não existe no mundo real. E ele continua. Mesmo que esse ser saísse da imaginação e viesse ao mundo onde habitamos, aqui na Terra, estaria condenado a progressivamente perder sua preciosa natividade. E por que isso? Porque ele entraria em contato com outras comunidades linguísticas e com seus próprios alunos. E é isso que faz a língua variar. E todas as línguas variam, se você ainda não percebeu. Como o meu exemplo lá da porta, 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 é só uma variação que acontece, uma variação fonética ou fonológica dos sons da pronúncia, que acontece em todas as línguas que eu dei exemplo também do bird e do bud em inglês. Isso acontece também se a gente pegar no nível do léxico, do vocabulário, das palavras, alguns vão falar biscoito, outros bolacha, e a gente vai encontrar essas variações em todas as línguas. E isso acontece muito por causa do contato entre pessoas de comunidades linguísticas diferentes, de culturas diferentes, variam. Então, esse ser, se saísse da imaginação, ia entrar em contato com essas comunidades e até com seus próprios alunos que falam outra língua, que estão tentando aprender o inglês como uma outra língua. E daí perderia esse ser mitológico, perderia sua natividade, deixaria de ser nativo. Ele seria contaminado, por assim dizer. A sala de aula de inglês como língua estrangeira é um ambiente interlingüe. É a natureza desse ambiente. Interlingüe, assim, a língua utilizada está em processo de construção. As pessoas têm as suas línguas consideradas maternas ou nativas e vão aprender essa nova língua. Então, estão no meio do caminho. Não é uma coisa só. Apesar de que nenhuma língua é uma coisa só. Mas nesse caso fica bem evidente. O professor, então, esse nativo ideal, será incompetente se não perceber os desafios desse contexto, dessa coisa junto e misturada, e não puro como seria um falante nativo ideal que não existe. Então, um nativo monolíngue, que é uma criatura mítica, é o oposto do que se afirma em termos de competência para ser um professor, nesse caso, de língua que não é materna dos seus alunos. Pelo contrário, o não nativo tem vantagem nesse ambiente, nessa situação, porque ele já passou por isso. Ele tinha uma outra língua materna e aprendeu essa língua que para ele é estrangeira, que é outra. Então ele passou por isso que os seus alunos estão passando. E essa criatura mítica, não teria passado. Então ele é incompetente para
perceber esses desafios desse contexto. Canagaraja coloca que no começo dos estudos dessas comparações entre nativos e não nativos como professores se considerava um modelo deficitário. Isso é, se focava nas limitações daquele professor que não era nativo. Mas posteriormente se viu vantagens como essa que a gente acabou de ver. Os não nativos têm essa última questão que eu apontei, empatia pelos aprendizes, porque já passou por aquela situação de estar aprendendo aquela língua do outro. Ele também pode ser considerado, o professor não nativo, como um recurso bilíngue em sala, se ele conhece e tem a mesma língua materna dos seus alunos. Também essa professora não nativa é conhecedora de currículos e necessidades locais. Não é como aqueles livros que vêm para o mundo inteiro que não consideram aquelas necessidades que são prementes no local onde se está ensinando. Mas essa professora ali, não nativa, sabe daquelas necessidades locais e dos currículos locais, o que deve se ensinar e aprender ali. E também, por incrível que pareça para quem não é da área, os professores não nativos são melhores conhecedores de gramática do que os nativos, porque os nativos falam mais intuitivamente, eles não pensam nos porquês da gramática. E muitas vezes eu já ouvi histórias de professores que foram fazer cursos de formação num país que tem a língua oficial, a língua inglesa, e sabia mais das questões gramaticais, como explicar determinados fenômenos gramaticais da estrutura da língua, do que aqueles que eram nativos. E também de estudantes que foram fazer intercâmbio nas aulas que tinha gramática lá no país estrangeiro, sabiam mais do que os seus colegas, porque se para pensar sobre essas questões. Outra questão apontada agora pelo Rajagopalan novamente é de que os nativos não são proficientes de berço, não nascem sabendo todas as 4 habilidades ou não aprendem na infância. Geralmente, todos aprendem a falar, né? Mas a escrever e a ler, nem sempre, como tem muitos falantes nativos de todas as línguas que são analfabetos, por exemplo. Então, ele não vai saber isso. E é isso que geralmente se ensina também, essas habilidades de leitura e escrita. E se a gente for pensar numa escrita mais elaborada, uma escrita, pensar no nível superior, uma escrita acadêmica, não são todos, na verdade, é uma parcela muito restrita de uma sociedade em que as pessoas sabem como escrever bem e ler também determinados gêneros. Apesar disso tudo que eu falei aqui, a ideia de falante nativo tem sido um pesadelo constante para os professores que não são falantes daquelas línguas. Assim, os professores não nativos sofreram lavagem cerebral, segundo o Rajagopalan, para acreditar que o maior objetivo é se tornar tão proficiente naquela língua que ele está tentando ensinar, ou ela está tentando ensinar, a ponto de ser recebido na comunidade nativa como membro regular. Isso, segundo o autor, é culpa da dimensão imperialista do empreendimento do inglês como língua estrangeira, que relega os não nativos à condição de cidadãos de segunda classe. Então, essa ideia mesmo que há na sociedade, que vem daqueles países que têm a língua como sua língua oficial, aqueles especialmente que têm maior poderio econômico e até militar,
e que distribui essa ideia de que eles são os donos da língua e por isso aqueles que têm como a sua língua nativa são melhores professores e daí aqueles não nativos ficam na condição de cidadãos de segunda classe nesse ambiente. Mas, apesar disso, ser um quase nativo, o famoso near native, ou pseudo-nativo, significa ser um impostor, sempre prestes a ser descoberto. Ainda que se chegue a ser um quase nativo, a ser recebido na comunidade nativa como um membro regular, ele sempre vai dar uma escorregada, porque a pessoa não é um nativo verdadeiro. E daí vai se sentir olhado, aquilo ali te mostrou que você não é um nativo verdadeiro. Sempre vai ficar esse receio pairando sobre a cabeça do quase nativo. Quais são as implicações disso tudo? Dessa síndrome do impostor, dessa figura mítica que só existe na imaginação das pessoas do falante nativo? Celebrar o falante nativo no ensino de línguas reflete concepções de língua e de falante contrárias ao que se observa em estudos científicos, que toda língua varia, que a língua não é algo estanque. Então, tanto que esse falante nativo não existe, porque existem falantes nativos. É só pegar mais uma vez o nosso exemplo dos brasileiros que falam português nas diferentes regiões do país. A gente vai ver que cada um fala de uma maneira diferente, não só no sotaque, mas também no vocabulário, em estruturas gramaticais. Se a gente for comparar com o português de Portugal, mais diferente ainda, e isso acontece em todas as línguas. Isso se vê em estudos científicos sobre a língua, que é a área da linguística. Então, é só na imaginação que existe esse falante nativo. E quais são maneiras de lidar ou superar essa síndrome do impostor? Pelo menos minimizar os seus males. Raja Gopalan coloca que é preciso reprogramar gerações de professores que cresceram acreditando que o nativo, que é idealizado, sempre lembremos disso, é quem nasce em um ambiente nativo. Mas existem todos aqueles problemas sobre quem nasce em um ambiente nativo, que existem muitas pessoas diferentes que não vão saber escrever bem, ler bem, muito menos ensinar. Ou não vão saber bem ensinar gramática ou refletir sobre a língua. E Bernard afirma que é preciso empoderar professoras não nativas e as encorajar a repensar seus papéis no ensino de inglês, para superar o modelo deficitário de sua própria competência. Então, não ficar se comparando com aquele falante nativo ideal, mítico, que não existe no mundo real, porque existem muitos falantes nativos diferentes, alguns até analfabetos, só para citar um exemplo já mencionado, mas pensar em sua própria condição. Também expor professoras em formação a discursos empoderadores sobre questões relacionadas a falantes não nativos, como esses discursos que foram colocados aqui nesse vídeo, que não necessariamente não existe algo intrínseco ao falante nativo, aquele que tem a língua materna, aquela que se está ensinando, que faz dele um professor melhor. Pelo contrário. Levar em conta as mudanças globais em relação ao status de professores não nativos, e aqui pensando no mundo inteiro, porque no mundo inteiro há muito mais, não só professores de língua, no caso do inglês,
professores de língua inglesa como segunda língua ou língua estrangeira ou adicional, mas também falantes. Existem mais falantes de língua inglesa no mundo que a falam como não como sua língua materna do que aqueles que falam como língua materna. Então isso dá para pensar que os não nativos são importantes nessa comunidade linguística. E trazendo outro autor, Lurda, que diz que as normas de nativos estão se tornando mais complexas e diferenciadas, por causa de tantos falantes que não que vêm de comunidades linguísticas diversas com outras línguas maternas. Então, essas normas linguísticas, o que é aceito, o que não é aceito, como a língua se apresenta, está cada vez mais diferenciado, mais com formas diferentes. Isso cria condições para a aceitação do inglês como língua franca. Assim, há uma diminuição do papel dos professores nativos no estabelecimento de princípios e normas. Se há pessoas falando ingleses muito diferentes uns dos outros em todo o mundo e há mais falantes de inglês que não os têm como língua nativa ou primeira língua ou língua materna, então tem mais gente que não é nativo falando sobre essa língua. Então eles diminuem o papel dos professores nativos para falar é assim que deve ser aceito, deve ser falado, deve ser se deve interagir nessa língua. Voltando a Burnett, então, ela coloca que preocupações com a pronúncia deveriam se afastar do foco em ser como nativo, native-like, que é muito popular mesmo na fala de professores, mas de escolas e de idiomas que buscam. Então, vamos procurar pronunciar as palavras, os sons da língua como o nativo. Mas seria muito melhor focar na inteligibilidade, então, em ser compreendido e não em imitar aquele falante nativo ideal. E daí tem que ver qual falante nativo, porque existem muitos diferentes que vão falar de maneiras diferentes, pronunciar as palavras de maneiras diferentes. E eu acrescento sobre essa questão da inteligibilidade que a autora não coloca, que é importante, além de tentar ser compreendido, a outra parte também tem que fazer um esforço para compreender. Esse é algo que há muito que se fala em inteligibilidade não se leva em conta, que a interação se faz dos dois lados. É importante também para essa autora fornecer às professoras não nativas, nos cursos de formação, oportunidades de reflexão sobre todas essas questões que estamos falando aqui. E também exposição a colegas próximos no sentido de idade parecida, de etnia, da mesma etnia, do mesmo gênero, de interesses em comum, de experiências parecidas, de frequência de contato pessoal. A esses colegas próximos como exemplos, modelos a serem seguidos, e não uma criatura mítica novamente, ou que está lá na televisão ou num livro didático, mas aqueles que são bons professores, que estão ali por perto, são bons modelos para serem seguidos, até melhores do que esses que não existem no mundo real. Para minimizar sentimentos de inadequação e outros sintomas da síndrome do impostor. Que se há colegas próximos que são bem-sucedidos como professores daquela língua, e se são próximos, esses professores podem ter experiências profissionais parecidas, porque estão na mesma comunidade.
Por fim, é importante notar que problemas relacionados ao estabelecimento da credibilidade de professores não nativos não são meramente individuais. Então, não é o professor que se sente inferior, então não é uma questão individual daquele professor e nem daquele outro que talvez seja nativo e se sinta superior, mas é um problema da sociedade em geral. É só notar nas propagandas que eu mencionei lá no começo do vídeo que colocam o falante nativo como um atrativo para a escola de idiomas, para as aulas de inglês. Se coloca isso é porque a sociedade pede isso, acha que isso tem valor nesse contexto. Mas se você encontrar esse pensamento por aí, você pode ajudar a levar a reflexão essas pessoas. E também é um problema particular do campo do TESOL, do ensino de inglês para falantes de outras línguas, que reforçam muitas vezes essa superioridade do falante nativo como um melhor professor, só porque nasceu em determinado país. Assim, a segregação entre o nativo e o não nativo é baseada somente em proficiência linguística, onde o modelo de falante nativo divide a profissão em um sistema de castas, e por isso essa divisão deve ser eliminada. Essa proficiência linguística não porque o falante nativo é mais proficiente sendo melhor, mas baseado nesse modelo de falante nativo, que é um falante nativo ideal, mítico, que não existe no mundo real e que tem todos aqueles problemas que já foram levantados aqui. Então, considerar um falante nativo só porque nasceu em determinado local e aprendeu a primeira língua que se está tentando ensinar e tornando essa pessoa melhor professor do que aquele que não nasceu no local e não aprendeu a primeira língua que está tentando ensinar, essa divisão deve ser eliminada. Não, veja que não se quer dizer que um falante considerado nativo é pior do que um não nativo sempre. Pode ser melhor também, mas não pelas essas razões que estão na ideia das pessoas. Um falante nativo preparado, que leva em consideração todas as questões linguísticas, pode ser um professor, um bom professor da língua estrangeira. Mas não automaticamente só porque nasceu em determinado local e teve aquela língua como língua materna. E assim como o não nativo não é necessariamente inferior, pode ser superior a um professor considerado nativo para ensinar aquela língua, por causa de todas as ações que já foram levantadas aqui. Então, como eu falei, perguntei no começo desse vídeo, se você se sente assim, não tinha nome ainda para isso, a síndrome do impostor, enquanto professor ou professora da língua que você está tentando ensinar, ou mesmo pensando no futuro, na sua carreira no futuro, lembre-se que você não está sozinho ou sozinha nesse barco e que você pode ser um excelente professor, uma excelente professora, levando em conta essas maneiras de lidar ou superar com a síndrome do impostor. É isso para esse vídeo e até a próxima!